Eu sou formado em medicina em Buenos Aires, Argentina, no 1981 e fiz minha residência de psiquiatria em um hospital muito grande, com muitos internos, tinha na época uns 2.600 internos, o hospital denominado José T. Borda. Fiz minha residência em psiquiatria do ano 82 ao 84. Foram, na verdade, 3 anos. Minha formação foi de uma psiquiatria clássica, convencional. No obstante, me atraían novos paradigmas na ciência. Uma vez veio um senhor chamado Arturo Filip, que era psiquiatra também, a dar uma conferência sobre etnopsiquiatria, uma psiquiatria que compreendia as raízes étnicas das pessoas. E ele trabalhava como diretor de um hospital no sur da província de Buenos Aires, em Carmen de Patagones, de uma forma bastante inovadora. Ele trabalhava em um hospital de portas abertas, ou seja, os pacientes podiam entrar e sair em qualquer momento. No meu hospital, onde eu fiz psiquiatria, as portas do hospital não permitiam passar aos internos fora do hospital. E muitas vezes só cercados no seu próprio âmbito. Este senhor, Arturo Filip, director de un hospital onde as portas abertas permitían aos pacientes entrar e sair quando eles querriam. Estou falando do ano 85. Eles não ficavam reclusos nem sem contacto com o mundo externo, pelo contrário, eles poderiam sair em qualquer momento. Pensar en eso na década do 80 era muito revolucionário, mas essa não era a única característica inovadora do hospital. En este hospital tinha muitos pacientes que eran indígenas, eran de povos originarios, denominados mapuches. Eran mapuches auténticos o descendientes de mapuches. O que son os mapuches? Mapuches son indígenas y a palabra machu, do araucano o mapuche, significa terra y che significa gente. Por tanto, os indígenas mapuches eran xente, son ainda, existen, claro, xente da terra. Una cultura muito ligada á terra, onde eles consideran a terra como un ser vivo. Muchos internados en este hospital eran mapuches o descendientes de mapuches y tenían diferentes trastornos psiquiátricos como alcoholismo, depresiones y trastornos más severos denominados psicosis. Trabalhávamos con una equipe multidisciplinar, tínhamos psicólogos, pessoas que facían trabalho corporal, reuniones en grupo, psicología de terapia individual. No obstante, a figura destacada de nossa equipe terapêutica era uma senhora mapuche, que para a cultura deles era uma machi. A machi é a sacerdotisa da cultura mapuche, é a curandeira também, é a guia espiritual. Nós chamamos a machi em nossa equipe terapêutica e conseguimos que ela seja reconhecida pela prefeitura do lugar e remunerada como parte da nossa equipe terapêutica. E por que chamamos a machi? Porque nossa psiquiatria era uma etnopsiquiatria, era uma psiquiatria que reconhecia as raízes antropológicas desses pacientes do hospital. Por tanto, nossa teoria em psiquiatria antropológica era que uma pessoa que está com uma doença física ou psíquica, en este caso psíquica, só pode ser curada quando, como se fosse uma árvore ou uma planta, quando se possam recompor as raízes dela e não só as folhas ou tratar as flores ou os frutos. Necessitamos tratar as raízes. Portanto, o que nós fazíamos era reconectar a esses mapuches e descendientes de mapuches com sua cultura. Isso significava reconectar eles com sua ancestralidade, reconectar eles com uma linha transgeracional e com seus valores e com sua cosmogonia. Nós aceitávamos que eles eram os nativos da terra e que eles nos precederam e dávamos esse lugar para eles. A Machi representava isso e a Machi fazia rituais sagrados até no deserto com eles para ir recuperando a cultura mapuche en esa alma que estaba disociada y excluida da sua própria origem. Eu fui convidado por Arturo Filip,
un pionero na etnopsiquiatria, a ser o chefe de residentes da primeira residencia de psiquiatría antropológica que a gente conhece no mundo científico. Creamos así a primeira residencia de psiquiatría antropológica no ano 1985 e eu mudei da capital da Argentina para o interior, no sur da provincia de Buenos Aires, na Patagonia. Y fuimos a crear esa residencia en psiquiatría antropológica. Estábamos realizando na práctica o paradigma transdisciplinar. Nós no trabalhábamos en ese equipo como ilhas isoladas. Todos os profesionais configurábamos un arquipiélago, un verdadero sentido de equipo. E a Machi fazia parte desse equipe. Ela fazia rituais, levava os pacientes ao deserto, levava eles a se reconectar con as raíces dessa cultura. Y en ese momento había pocas reservas mapuches na región, mas eles as frecuentaban y as visitaban. En síntesis, o mapuche se reconectaba con su origen y comenzaba a sentir na súa alma a reconexión con seus ancestrais. Ela levaba aos pacientes a escutar a terra, a falar con a terra, porque eles son gente da terra. Todos sabemos que cuando llegaron los colonizadores a estas regiones de América, mataron una increíble cantidad de indígenas. No obstante, para reforzar esta situación, desde o ano 1878 a 1885, houve en Argentina a denominada Conquista do Deserto. O deserto estaba totalmente ocupado por indígenas y os militares da época, conducidos por un señor llamado Julio Arroca, hicieron esta campaña donde salieron a matar todas as populações indígenas da Argentina e realmente conseguiram em uma porcentagem notável, acho que eles dizimaram aproximadamente 80% das populações indígenas. Essa conquista exterminou a maior parte da população mapuche, o que sobrou desse povo foi muito pouco. Apenas alguns descendentes que ficaram à margem da sociedade, alguns poucos em reservas e outros habitando na periferia de algumas cidades da Patagônia, sometidos a subempregos, a moradías precarias y excluidos da vida social. Evidentemente, a populación argentina de entón fez una verdadera exclusión dos indígenas. Eu estou tomando a Argentina como exemplo, mas isto aconteceu em toda Latinoamérica. Pensemos só em nosso Brasil. O preço pago por essa exclusão e esse extermínio desse povo foi muito alto. Dentre tantos outros, podemos citar essas doenças físicas e mentais que nós recebíamos en nosso hospital. Con todo ese trabalho pioneiro no Hospital Psiquiátrico de Carmen de Patagones, o que conseguimos? Conseguimos que nosos pacientes possam resgatar a força que estaban perdendo e que estaba sendo manifestada por esas doenças físicas, mentais, emocionais. Chegamos a ter un caso de una pessoa que, fazendo todos nossos tratamentos convencionais, mas os tratamentos que a Machi fazia con eles, se transformou de un alcoholismo crónico a una pessoa que ganhou força a tal ponto de ser líder novamente de una tribu mapuche, o cacique da tribu. Ele resgatou a força reconhecendo e reparando suas raízes. De enfermo, passou a líder da sua comunidade. Y eso fue posible porque pudimos resgatar, ayudamos a resgatar su verdadera identidad, a reconexión con seus antepasados, que aquí está a cuestión, a reconexión con la tierra, con su cultura, con la tierra mesmo como ser, o cacique fue se empoderando y sanando sus raíces. Por tanto, além de tomar medicação e ter acompanhamento psiquiátrico, psicológico, social, a curandeira trabalhava as questões culturais daquele povo. Ela os conduzia para olhar sua história, reverenciando seus ancestrais e indo às raízes para sanar feridas muito profundas, não só individuais, sino culturais de um povo. A Machi reconocía no sus procedimientos médicos, psicológicos, psiquiátricos, y no reconocíamos esos procedimientos de la. Era una verdadera convivencia y una verdadera inclusión de un povo y de una cultura que fue excluido. Ese hospital ia verdaderamente a contramão dos modelos convencionais. Onde eu fiz minha residência primeira, os internos eran no só fechados, sino también como un depósito de doentes para evitar que eles se contacten con la sociedad. Eran excluidos,
não só da sua cultura, como também da possibilidade de se reconectar socialmente. E neste modelo que nós oferecíamos, de portas abertas e de reconectar-se com essa cultura, com sua cultura originária, nós estávamos a contramão dos critérios psiquiátricos convencionais. Daí o nome plenamente justificado de psiquiatría antropológica ou etnopsiquiatría, cuyo principal objetivo era o resgate da historia daquele povo como medio para curar os traumas causados en suas raíces. Con nosa atitude e con este hospital do qual era xefe de residentes, o povo mapuche, que estaba ainda sobrevivendo naquela región, ficou muito agradecido por nosso trabalho. Por tanto, quando eles realizaban seus rituais, nós éramos convidados. Eles realizaban un ritual muito importante una vez no ano, chamado Gnishatun. Gnishatun. Aí eles agradecían a terra todo o que a terra tinha les ofrecido durante ese ano. E se congregaban diferentes pessoas que vinham de distancias longínquas en un lugar do deserto aonde faciam esse ritual. E andaban pelo deserto xogando sementes, frutos que a terra les dio na terra, agradecendo a terra e cantando con cánticos que vían das vísceras deles, cantos realmente que facían tremer nossa alma, a nós homens brancos, que eles chamaban de wincas. En una oportunidad, donde yo estaba exercendo mi chefía de residencia, fui convidado a participar no centro de un Nishatun. No centro de un Nishatun é un lugar de honra. Eu era designado Pihuichén Winca, homem branco sentinela, junto a un Pihuichén Mapuche. Ese Pihuichén Mapuche era un mapuche mesmo, e juntos tínhamos um de cada lado, um saco muito profundo e largo, onde tinha conteúdos que foram resultado das colheitas da terra. Eram sementes, mas também eram flores, frutos, etc. E toda essa congregação mapuche, caminhando pelo deserto, pegava os conteúdos do saco e entregava a terra agradecendo e cantando. E nós íamos no centro, no coração dessa multidão. A Mapuche me falou, a Machi Mapuche me falou, fica atento que você vai ter uma visão. Eu não sabia nem de que se tratava isso, mas eu estava acompanhando, me sentindo honrado. Em um momento, eu me encontrei na beira do rio Colorado, no deserto, passava um rio, com aproximadamente umas 15 machis atrás de mim, que batiam nas minhas costas, fazendo cânticos rituais da terra. E nesse momento, eu tive un crack, não sei como dizer. Eu tive uma dissonância. Eu entrei em um estado alterado de consciência. Foi uma percepção extrasensorial. Eu me senti nessa terra e me senti em vários lugares ao mesmo tempo. É difícil de descrever. Não vou entrar a aprofundar o que aconteceu, mas aí, nesse momento, eu senti a força de um ritual das pessoas da terra, da gente da terra, a força que isso tem. Eu senti que naquelas terras estavam presentes aqueles mapuches que tinham sido assassinados cruelmente. Eu senti sua presença. Precisamente naquelas terras haviam sido exterminados milhares de mapuches. Há estudos antropológicos que descrevem o estado que eu senti como uma crise transcultural. En cuanto a psicología transpessoal, o caracteriza como una vivencia de expansión de conciencia. Podríame referir a esta vivencia como a entrada a uma outra realidade, uma outra dimensão de consciência, sendo impossível traduzir por palavras estes acontecimentos. É algo sagrado. Falar de isso seria empequeñecer o real significado. O que eu posso dizer é que eu tive o privilégio de penetrar, ainda que por um momento, no epicentro da riqueza cultural de um povo. Povo que tem raízes na terra viva, na cultura mapuche, gente da terra. Por outro lado, hoje, como professor de constelações sistêmicas, à luz da visão transgeracional das mesmas, posso dizer que eu estava realmente num campo morfogenético de uma cultura ancestral que foi dizimada, mas que de alguma forma estava presente. Os povos originários. Esse ritual foi um divisor de águas na minha vida. Tanto
que é possível separar minha vida antes e depois do Nishatum, esse ritual mapuche. A partir de aí, tive que abrir mão da medicina tradicional, do paradigma psiquiátrico, até do psicanálise. Eu fui em busca da psicologia transpessoal, que fala da transcendência, das técnicas corporais, onde o sentimento é mais importante, da psicologia humanista e de tantas disciplinas como a visão sistêmica também. Passei então a buscar novos paradigmas. O ponto de já não poder trabalhar com psiquiatria começou aí. O que eu vi e percebi nesse momento foi uma dimensão do cosmos, do universo e da Terra e do ser humano que a ciência convencional não tem como explicar até hoje. E desde então, eu sou um pesquisador dos novos paradigmas da ciência. Por isso trabalho com constelações sistêmicas, estudo a nova física, pesquiso tudo aquilo que tem a ver com buscar novos paradigmas da percepção da realidade. Interessante dizer que na época nós íamos a congreso de psiquiatría a apresentar nosso trabalho. Uma vez fomos a um congreso de psiquiatría de toda a Argentina para mostrar o resultado de nosso trabalho. Na mesa, quando iniciamos nosso trabalho, a Machi, que ia conosco, ficou em pé e começou a cantar aquelas canções que cantava no deserto, estremecendo a miles de psiquiatras sem saber por quê. Eles estavam todos arrepiados escutando essa música que vinha da terra a través da Machi. Se imagina um congresso de psiquiatria, um salão de convenções chique no centro da cidade de Buenos Aires e a Machi cantando cânticos do deserto? Removió a alma de todos os médicos, psicólogos que estaban ahí y no había más que falar. Nós deixamos a Machi cantar y después de eso fizemos un silencio meditativo. En 1986, en ese congreso, nós recibimos o premio de melhor trabalho institucional do país. Es decir, que a ciencia convencional estaba reconhecendo os resultados de nosso trabalho, que era totalmente a contramão dos principios de eles mesmos. Mas tiveram que reconhecer porque nossos resultados eram evidências. As pessoas melhoravam de verdade. Não eram cuidados paliativos ni tratamento de síntomas. Estávamos tratando a raiz do problema, resgatando a ancestralidade dos povos originários, dos indígenas de nossas terras. Quando eu sentia aquelas machis atrás de mim, me veio uma força, uma conexão com a terra, que é algo que nós perdimos. Nós não estamos mais em conexão com nossas forças ancestrais e com nossas forças naturais. Não estamos mais em contato com nossas verdadeiras raízes culturais, aquelas que nos ligam à força da terra. E é por essa falta de contacto com isso que andamos, enquanto sociedade, vacíos, buscando sentido, buscando un consumo compulsivo, o buscando na industria do divertimento, buscando nas drogas lícitas ou ilícitas, algo con que preencher ese vacío, estresado, en esta sociedade líquida, como decía o sociólogo Bauman, buscamos algo sem saber o que é. Muito embora naquela época não existissem as constelações sistêmicas como conhecemos hoje, podemos dizer que houve ali, naquele belíssimo ritual, um reconhecimento dos ancestrais tal como fazemos atualmente nas constelações. Então, sem saber, eu posso dizer hoje que o Nishatum, no qual participei, foi uma constelação. Eu estava fazendo parte de uma constelação que era uma constelação social. Estávamos incluindo aos excluídos, mas não a uma pessoa, não a alguns excluídos, a um povo excluído. Na minha experiência como constelador em diferentes culturas nas quais eu trabalhei, tenho observado que muitas situações que se apresentam como conflitos pessoais ou familiares, o que está por trás disso é uma exclusão dos habitantes originários da Terra. Tenho aberto constelações na minha vida em que o ponto de partida, o motivo de consulta, por exemplo, é mulheres que não conseguem engravidar, ou problemas de herança na família que não se conseguem resolver, ou perda de terra sistemática por gerações, ou pessoas que perdem posses e não sabem por quê. Também casos de suicídios. Em minha casuística tenho assim, pessoas que não conseguem prosperar, por exemplo, ou ir em frente com seus empreendimentos. E quando se abre o campo da constelação, podemos observar
que a origem é justamente a usurpação das terras dos seus verdadeiros donos, dos indígenas. Eu quero fazer uma definição aqui e uma diferença entre a palavra índio e indígena. No 19 de abril, no Brasil, se celebra o Dia do Índio. No obstante, junto com o escritor Daniel Manduruku, eu considero que muito se fala sobre a palavra índio. Mas quando se fala índio, nos estamos referindo ao quê? Na verdade, não é uma definição etimológica, é un apelido que se da para parecer algo diferente de nós. Por este camino podemos seguir asociando a palabra indio a selvagem, atrasado, preguiçoso, caníbal, estorbo, bugre, son alguns deles. Por outro lado, o termo indígena realmente sí tem uma etimologia. Significa original do lugar, nativo. Pode-se notar assim que é muito mais interessante falar que nossos povos originários foram indígenas e não índios. Eles têm uma riqueza cultural que eu garanto, senti na minha própria pele. Também quero fazer uma diferença entre a palavra tribo e a palavra povo. Quando se fala de tribo, estamos com uma compreensão de que somos um grupo pequeno incapazes de viver sem intervenção do Estado, por exemplo. Ser tribo é estar sob o domínio de um senhor ao qual se deve reverenciar. É uma lógica colonial, é a lógica do poder, da dominação. Desta forma, a palavra povo é muito diferente. Povo tem sua cultura, tem sua riqueza cultural. Ele não precisa de outros para poder crescer e se abastecer. Portanto, quando se celebra o Dia do Índio, parece algo romântico. Existe uma visão. Primeiro, minha pergunta é: o que temos que celebrar? Celebrar o quê? O extermínio? A exclusão? A usurpação das suas terras e da sua cultura? É isso que estamos celebrando? Uma vez que até os dias de hoje, os indígenas no mundo inteiro estão lutando por seus direitos básicos, seja por terra, saúde, educação, pelo seu sustento. Então precisamos voltar a olhar para eles de uma maneira sistêmica, reconhecendo que houve uma exclusão e que eles são um povo originário e são verdadeiros indígenas, nativos do lugar. Colocar uma pena na cabeça das nossas crianças no dia do índio, fantasiarlos de índio e fazermos comidas típicas dos índios é realmente uma espécie de celebração romântica que segue sustentando a exclusão de um povo originário. As ordens do amor, como nos ensinou Bert Hellinger, como o direito ao pertencimento, o respeito à hierarquia e à precedência, assim como o equilíbrio entre dar e tomar, foram completamente ignoradas pela nossa civilização. Com as exclusões havidas, não só com indígenas, mas também com os negros escravizados e com outros sectores da população atual. Há um alto preço a ser pago quando essas leis são desrespeitadas, como nos ensinou Hellinger. Exemplo disso é a situação atual de nosso país. Uma das raízes dos problemas que hoje padecemos é a exclusão que fizemos com esses povos originários, com esses negros esclavizados e com tantas culturas que a diferenciamos e excluímos da nossa privilegiada. Portanto, a homenagem que eu quero fazer hoje, no Dia dos Indígenas, se se quer assim, aos povos originários, e para isso, quem quiser e aceita, eu vou guiar um exercício. Quem tiver vontade neste momento e quiser invocar nossa ancestralidade, sugiro que faça este pequeno exercício de alguns minutos. Trate de encontrar um lugar confortável para relaxar, para se conectar com suas sensações. E respire profundamente. Deixe entrar o ar pelo nariz e solte pelo nariz e pela boca. Faça isso pelo menos umas 3 vezes. Relaxe lenta e completamente todo o corpo e em cada exhalação um pouco mais. Neste estado de relaxamento e com a mente mais calma, invoque na sua imaginação os ancestrais desta terra, os ancestrais da terra, os povos originários. E com seu coração aberto fale para eles: sinto muito.
eu sinto muito. E se puder e tiver suficiente humildade, faça uma reverência àqueles que nos precederam, a todos, os povos originários, aqueles que foram excluídos pela nossa civilização. E você pode falar, eu sinto muito. Deixe que apareçam os indígenas dos diferentes povos, os negros escravizados e tantos outros que foram excluídos, e para eles você fale, vocês fazem parte. Vocês fazem parte. Se puder e se seu coração se abre de verdade, porque isto não é proforma, necessita sair com sinceridade, diga, sinto muito pelo que a gente fez. Agora eu consigo reconhecer, pois até então eu não via, não enxergava. Agora que eu vejo e reconheço que vocês fazem parte. Reconheço vocês como nossos irmãos mais velhos, aqueles que nos precederam. E deixa que seu coração continue falando o que sentir, porque é na alma que nos podemos reconectar com as nossas origens. Esta é uma homenagem mais orgânica, mais viva, mais real e sincera que colocar uma pena e comer uma comida de índio. Isto é realmente dar lugar àqueles que foram usurpados do seu lugar, a nossa própria ancestralidade. Estes minutos de exercício são muito mais significativos que todo o que eu falei até agora.